Sejam bem-vindos ao seu canal de hidráulica, para você aprender hidráulica sem complicações. Já de antemão, peço que vocês deixem o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e se vocês tiverem qualquer dúvida acerca do conteúdo, comente aqui embaixo ou mande direct no Instagram. Estava sumido do Instagram, mas agora estou de volta. Então tá, sem enrolar mais, vamos direto para a aula de hoje, agora mesmo! E na aula de hoje nós vamos finalizar o capítulo de introdução ao escoamento variado com um exercício tipicamente aqui de prova, tá legal? Então vamos fazer um exercício que reforça esses conceitos que nós vimos nas últimas aulas. Então vamos lá. Um canal retangular, ok? De largura constante, cujo B é igual a 40 metros, um coeficiente de rugosidade mânica de 0,016, declividade de fundo constante, S0 igual a 0,001 metros por metro, escoa em regime permanente, cuja vazão é 100 metros cúbicos por segundo, ok? A partir disso, determine a altura crítica de escoamento, a altura normal do trecho em EPU, a velocidade média no trecho em EPU, o número de fluid do EPU, a classificação do escoamento em EPU, quanto ao regime, né, se é subcrítico, crítico ou supercrítico, e quanto à declividade, se é fraca, crítica ou forte. Para essa vazão, determine a declividade de fundo crítica, considerando que o canal é largo. Então tá, nós temos um canal aqui que escoa em regime permanente, ou seja, a vazão é constante, mas ele possui um nível variado, ok? Mas para essa declividade de 0,001 metros por metro, o escoamento possui uma altura normal de referência em EPU. Essa altura normal ocorre em caso o canal seja muito longo e ocorra o equilíbrio das forças de viscosidade e as forças de aceleração, que nós já estudamos na ocorrência do EPU. Mas ele possui uma altura normal que é referência para a gente classificar a declividade, tá certo? Então tá, vamos começar esse exercício pelo ponto mais tranquilo, que é a altura crítica de escoamento. Como nós calculamos a altura crítica de escoamento? Primeiro, é um canal retangular. Então a gente simplesmente calcula a partir dessa fórmula que é baseada na equação da continuidade. Então, a altura crítica é igual a vazão ao quadrado sobre largura ao quadrado vezes gravidade, tudo elevado a 1/3. Ou raiz cúbica disso daqui que dá na mesma. Tá certo? Então vamos lá. Canal retangular. Nós temos que a nossa vazão é 100, porque o regime é permanente, nossa largura é constante, 40 metros, e a gravidade considerando 9,8. Isso gera uma altura crítica de 0,86 metros, tá certo? O que significa essa altura crítica? Essa altura crítica é o nível d'água para aquela vazão e largura que representa o ponto mínimo de energia. Então, se a altura for maior do que isso, vai ter mais energia. E se for menor, também vai ter mais energia, ok? Em termos de classificação, nos pontos desse escoamento cujo nível d'água é maior do que 0,86, isso significa que se o nível d'água é maior, a velocidade é mais baixa. Então o regime é subcrítico. Nos pontos onde o nível d'água seja menor que 0,86, isso significa que a velocidade é muito alta e o regime é supercrítico, tá certo? Isso é só a base, legal? Agora vamos continuar o exercício. Cálculo da altura normal de escoamento para o EPU. Então, essa declividade gera uma certa altura normal que vai acontecer caso o canal seja longo. Então, como é que a gente calcula a altura normal? Mesma coisa que o capítulo passado inteiro. É um problema de descobrir a altura. Então, é um problema de operação. E como é que a gente calcula o problema de operação em canais trapezoidais, retangulares e triangulares? Através das nossas tabelas. Então, primeiro vamos calcular o nosso fator de forma K2. O fator de forma K2 é calculado pela vazão, vezes o número de Manningha, dividido pela raiz de S0 vezes B na 8/3. Substituindo os valores, vazão é 100, Manningha é 0,016, declividade é 0,001 e B é 40. Então a gente tem que o nosso K2 é 0,003. Tendo o K2, nós vamos para a nossa tabela. Com essa tabela, se nós tivermos a inclinação do talude, o Z, e no K2, nós conseguimos a relação HN sobre B, tá certo? Então vamos lá. Qual é o Z?
Professor, não falaram qual é o Z. Mas isso está implícito. É um canal retangular. No canal retangular, o talude não tem inclinação. O Z é igual a 0. Então, nós temos que partir desta coluna aqui. Então, nós temos que partir dessa coluna aqui até achar o valor de K2 igual a 0,03, ok? Esses são os valores de K2. Professor, não tem. Não tem, mas em uma interpolação bem rústica, a gente sabe que 0,003 está entre 0,001 e 0,004. Então, o nosso K2 está entre esses dois valores aqui. Se o nosso K2 está entre esses dois valores aqui, o nosso HN sobre B está entre esses dois valores aqui. Então, um número entre 0,02 e 0,04, aproximadamente 0,03. Não façam cálculos muito grandes, tá? Peguem aproximado que não vai causar tanta diferença. Então, nós conseguimos a relação entre a altura normal de EPU e a nossa largura de fundo, tá certo? Agora, vamos ver aqui. Nós já temos a largura de fundo, é 40. Então, a gente só substitui aqui e a gente consegue o HN. Então, HN sobre 40 é 0,03. A altura normal é de 1,18 metros. Tá legal? Então, eu vou deixar esse valor salvo aqui. Descobrimos a altura normal e descobrimos a altura crítica. Agora, a gente vai calcular a velocidade média do trecho em EPU. Então, nos trechos em que essa situação esteja em EPU, a velocidade é constante, porque escoamento permanente uniforme. E nós podemos calcular esta velocidade. Já sei, professor Manninga. Sim, é possível aplicar Manninga, mas existe um jeito mais fácil. Ok? Eu já vou mostrar para vocês. Primeiro vamos calcular a área molhada. A gente tem a largura e a gente tem a altura. Então podemos calcular a área molhada do trecho em EPU, que é largura vezes HN. Então a área molhada é 40 vezes 1,18, que dá 47,2 metros quadrados. Tudo certo? Fechou. Agora vamos aplicar a equação da continuidade. O que é a equação da continuidade? É a conservação da massa. Então, como o regime é permanente, a vazão é constante. Então, vazão é velocidade vezes a área molhada. Então, vazão é 100, velocidade vamos calcular, área molhada 47,2. Temos que a nossa velocidade é de 2,12 metros por segundo. Ok? Assim é uma maneira mais fácil. Claro, nós podemos calcular o perímetro molhado, o raio hidráulico e aplicar Manninga, que vamos chegar no mesmo resultado. Mas assim é bem mais rápido. Tá certo? Então vamos deixar esse valor salvo aqui. Próximo, agora um assunto deste capítulo propriamente dito, cálculo do número de Froude do EPU. Então como é que calcula o número de Froude? Vamos primeiro calcular pela definição. O número de Froude é determinado pela relação entre a velocidade média da seção pela celeridade de uma onda ali, ok? E a celeridade é calculada por raiz de GH, ok? E a celeridade, lembrando, é a velocidade de propagação de uma onda em relação ao próprio rio. Então, o Froude é V sobre raiz de GH, V é 2,12, G é 9,8, H é 1,18, isso tudo considerando EPU. Então, a gente tem que o número de Froude é 0,623, tá certo? Continuando, podemos calcular através da relação entre as alturas, que é uma fórmula que eu passei ali atrás. HC sobre H, temos esses dois dados, nós temos que o número de Froude é 0,623, o mesmo valor. Não precisa decorar isso, vocês podem calcular pela velocidade, que é muito mais visível, ok? Por que é muito mais visível, professor? Então, como vocês podem observar, o número de Froude é menor do que 1, 0,623. Isso significa que a velocidade do rio é menor do que a celeridade. Ou seja, a onda vai se propagar com uma velocidade maior do que o rio. Ou seja, o rio não vai conseguir arrastar totalmente a onda para jusante. Então há uma perturbação montante. Ou seja, o regime é subcrítico. Então, através dessa fórmula, nós conseguimos interpretar melhor o resultado do número de Froude, ok? Mas eu mostrei as duas apenas para comparar e mostrar para vocês que o resultado dá na mesma, porque uma foi deduzida a partir da outra. Agora, a classificação do escoamento em EPU. Então, se o escoamento possuir essa altura normal, qual é o regime a qual ele está submetido? Então, o número de Froude é menor que 1 em EPU. Então, a gente sabe que HN é maior que HC e o regime é subcrítico para o EPU.
como eu falei para vocês, Froude é menor que 1, então a velocidade é menor que a celeridade, então a onda se espalha tanto para montante quanto para jusante. Então o regime é subcrítico. Também podemos interpretar como a altura normal é maior do que a altura crítica. Isso significa que se a altura é maior, a velocidade ela é menor. Se a velocidade é pequena, não consegue arrastar a onda, ou seja, o regime é subcrítico. Tá legal? Agora, classificando a declividade é fraca. Por quê? Se o regime é subcrítico no EPU, a declividade é fraca. Ela não é suficiente para gerar uma velocidade média em EPU para fazer o arraste da onda. Então, vamos simplificar o escoamento dessa forma. Aqui está a altura crítica e aqui está a altura normal. Nesse sentido, todos os níveis d'água são maiores do que a altura crítica, ou seja, nesse trecho nós temos sempre regime subcrítico. Mas não é porque a altura normal é maior que a altura crítica que o nível d'água vai sê-lo. Vamos estudar isso mais tarde, certo? Agora vamos calcular a declividade crítica. Então, o que é a declividade crítica, sem pensar em fórmula? Declividade crítica é a inclinação do nosso canal que em EPU gera uma altura normal igual à altura crítica. Então, se a gente fizer em EPU os cálculos da altura normal, ele tem que dar igual à altura crítica. Ok? Tudo certo? Então tá. Então, a gente vai considerar um EPU cujo nível d'água, a altura normal, é a altura crítica, tá certo? E vamos fazer os cálculos em EPU normalmente. Então vamos lá, como o nosso objetivo é calcular a declividade de um EPU, nós temos um problema de verificação. E nesse problema de verificação, nós sabemos que o nível d'água normal é igual à altura crítica, tá certo? Então vamos lá. Primeiro vamos calcular a área molhada, onde a área molhada nessa situação crítica é a largura vezes essa altura crítica. Então, a largura é 40, a altura crítica é 0,86. Nós temos que a área molhada no regime crítico é 34,43 metros quadrados, tá certo? Depois da área molhada, vamos calcular o perímetro molhado. Como é um canal retangular, é a base mais duas alturas. Como a altura normal é a altura crítica, duas alturas críticas. Então temos 40 mais 2 vezes 0,86. Temos que o perímetro molhado para a declividade crítica vai ser 41,72 metros. Tendo a área molhada e o perímetro molhado, podemos calcular o raio hidráulico, dividir um pelo outro, e nós temos que o raio hidráulico crítico é de 0,83 metro. Tá certo? Vamos deixar esses dois valores salvos aqui, ok? Agora vamos continuar os cálculos calculando a velocidade. A velocidade podemos obter pela equação da continuidade, onde vazão é velocidade crítica vezes área molhada crítica. Substituindo os valores, a vazão é 100, a área molhada 34,43. Temos que a nossa velocidade crítica é 2,90 metros por segundo. Ou seja, caso a declividade fosse crítica, ela geraria uma altura normal de 0,86, que é a altura crítica, e a velocidade nessa situação seria de 2,90 metros por segundo, tá certo? Então tá. Existe outra forma de calcular, por qual? Vamos ver se vocês se lembram. No regime crítico, a velocidade é igual à celeridade da onda. Então, a velocidade crítica é a celeridade da onda, que é a raiz de GH, no caso a lâmina é crítica. Então, 9,8 vezes 0,86, temos que a velocidade crítica é 2,90. Mesma coisa, só que aqui não precisaríamos calcular a área molhada. Tá legal? Vamos lá, vamos continuar então. Ainda não descobrimos a declividade, mas temos a velocidade, temos o número de Manning e temos o raio hidráulico. Então podemos aplicar a fórmula de Manning, onde velocidade é 1 sobre n vezes raio hidráulico vezes raiz da declividade, que no caso é a crítica. Então, velocidade é 2,90, Manning é 0,16, o raio hidráulico é 0,83 e a declividade é o que queremos. E com isso obtemos que a declividade é de 0,0028 metros por metro. O que isso significa? Significa que para esta vazão e geometria do canal de 40 metros de largura, a declividade que produziria uma altura normal igual à altura crítica seria de 0,028 metros por metro. Se vocês observarem bem, é um valor maior do que a nossa declividade.
Isso significa que a declividade em questão ela é fraca. Ela não é forte o suficiente para ultrapassar a declividade crítica. Legal? Ufa! Acabamos esse exercício longo, cheio de conceitos, cheios de cálculos. Na próxima aula nós vamos adentrar de vez no conteúdo de escoamento variado e não apresentar só conceitos. E vamos começar a estudar as curvas de Remanso, que são as curvas de linha d'água em escoamento variado. Então, se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, comente aqui embaixo as dúvidas e até a próxima!